Portal Gospel Prime conversa agora com Marco Rogério, que é do Democratas de Rondônia e membro da bancada evangélica no Congresso. Deputado, de muitas maneiras, o povo brasileiro não entende e até não aceita o fato de existir uma bancada denominada evangélica no Congresso Nacional, porque acredita que muitas vezes ela quer tentar transformar tudo isso numa grande igreja ou legislar em causa própria e desconhece as ações que não têm nada a ver com o público evangélico especificamente, mas são leis que beneficiam o brasileiro em geral, a nação brasileira. O senhor podia falar um pouco sobre isso? Jarbas, primeiro um prazer receber você aqui na Câmara Federal, no nosso gabinete, e poder falar sobre esse assunto para os nossos amigos, nossos irmãos do Gospel Prime. O Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, ela é a expressão da sociedade. Você tem aqui a sociedade representada. Então, se na sociedade você tem um segmento religioso que é representativo, que é volumoso, hoje as pesquisas mostram que nós já somos mais de 30% dos brasileiros, é natural que dentro do Congresso você tenha essa representação, senão a Câmara dos Deputados não seria a casa do povo, né? Esse segmento está representado aqui. E quando você fala da bancada evangélica, que é formada hoje por quase 100 deputados federais, você tem na bancada evangélica e em outras bancadas que são da mesma linha aqui, uma bancada mais conservadora. Ela defende aquilo que a Constituição assegurou no artigo 226, que é a família como base da sociedade. Você não tem sociedade sem família. A célula principal da sociedade é a família. E ela deverá ter, por força da Constituição Federal, proteção especial do Estado, do governo. Porque se você não tem sociedade sem família, você também não tem Estado sem família. Então, a família é a base de tudo. Então, muitas das vezes a bancada evangélica ela é rotulada como conservadora, como ultrapassada, mas o que a bancada evangélica defende aqui é justamente a sociedade, né? Por exemplo, nós discutimos no ano passado, o ano atrasado, o Plano Nacional de Educação. O que a bancada evangélica discutiu no Plano Nacional de Educação? O acesso a uma educação de qualidade, isso é interesse só da bancada evangélica? Não. Toda a sociedade quer uma educação melhor. Uma escola sem homofobia? Ah, mas esse discurso não é o discurso da bancada evangélica, é verdade. Mas quando a bancada evangélica pediu para tirar do Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, nós colocamos no lugar o enfrentamento a todas as formas de discriminação. Veja, às vezes quem está lá fora diz assim, não, a bancada evangélica é contra os homossexuais, é contra as pessoas que professam uma fé diferente. Não. Nós somos defensores da liberdade religiosa, nós somos defensores do Estado laico, Estado sem religião, nós não somos defensores do Estado laicista. Aquele Estado que vê na religião uma inimiga e que quer afastar a religião. Isso nós não defendemos. Mas nós defendemos o Estado laico. Porque não defender o Estado laico significa defender o Estado religioso. E nós já tivemos isso no Brasil. Houve uma época que o Brasil tinha uma religião oficial. Quando se estabeleceu o Estado laico, se estabeleceu que Estado e religião estariam separados. Mas o Estado tem que proteger a liberdade de culto, proteger a religião, obviamente que dentro das regras estabelecidas. Então a bancada evangélica, ela tem uma função no Congresso Nacional que é de defesa de valores, defesa de princípios, defesa de boas políticas. Agora isso, Jarbas, não significa que na nossa bancada, e às vezes num representante ou outro que é da bancada evangélica, nós só tenhamos pessoas que sejam perfeitas, que não tenham defeito. Aqui também tem gente com defeito. Aqui também tem gente que recebe, que são processadas, que são julgadas, que são condenadas. Né? Por quê? Porque é ser humano. Mas a bancada defende educação de boa qualidade, educação sem ideologia. Aliás, esse é o nosso principal desafio de 2016. Nós estamos discutindo agora a reforma das diretrizes e bases da educação. Aliás, nós vamos discutir, já há um grupo trabalhando isso e nós queremos que isso passe pelo Congresso, que é a reforma curricular. Você não tem ideia o que está vindo na reforma curricular. Ideologia, essa questão das chamadas das políticas transversais na educação. Ou seja, você está lecionando para a criança lá, você que o irmão que está em casa, o amigo que está em casa, está lecionando sobre matemática.
Daqui a pouco, na matemática, vai entrar o tema ideologia de gênero. Mas o que tem a ver ideologia de gênero com matemática? Tema transversal. É um tema que atravessa. Você está discutindo ciência, biologia, sociologia. Qualquer coisa pode entrar. Então a bancada evangélica, ela tem uma função no Congresso que eu acho que é de ser conservadora no sentido de resguardar aquilo que a Constituição nos orienta. Família como base da sociedade, vida como um bem jurídico inviolável. Veja, nós não somos defensores de pena de morte, nós não somos defensores do aborto, a nossa defesa é a defesa da vida. A defesa da vida. Nós não defendemos aborto. Tem um projeto aqui, está no Senado Federal, que propõe a reforma do Código Penal, que estabelece a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. 12 semanas, em muitos casos, você já sabe o sexo da criança. Agora veja, o pior bandido, o pior homicida, estuprador, aquele que a sociedade olha para ele e quer a morte dele. A Constituição diz que não haverá pena de morte no Brasil. Nem para esse criminoso. Mas para uma criança inocente, que está no ventre da mãe, que não cometeu crime nenhum, pecado nenhum, é inocente, há pessoas que têm coragem de defender o aborto. Defender o homicídio, a agressão mais violenta para essa criança. Então a bancada evangélica, embora muitas das vezes rotulada por alguns segmentos como conservadora, mas ela é conservadora em quê? Ela é conservadora na defesa da família, ela é conservadora na defesa da vida, ela é conservadora na defesa da liberdade religiosa, ela é conservadora na defesa de um Estado, de um governo que seja mais eficiente. Então, veja, eu acho que esse rótulo, embora muitos querem colocar esse rótulo como um rótulo negativo para a bancada evangélica, mas eu vejo ele como positivo. Ser chamado de conservador para mim é uma homenagem. E a gente tem feito um trabalho aqui, não só eu, mas vários deputados. É uma pena que a nossa bancada, ela tem um número significativo, nem todos têm engajamento, alguns vêm para cá e fazem uma atuação mais discreta, não faz um enfrentamento mais incisivo, outros são incisivos até demais, mas graças a Deus nós temos tido vitórias importantes. No Plano Nacional de Educação nós tivemos vitórias, esse ano nos temas que nós abordamos aqui tivemos vitória, tivemos recentemente a aprovação de um projeto que trata da questão do infanticídio, né? Indígena, que nós conseguimos, eu fui o relator desse projeto, uma vitória maravilhosa, um projeto do ex-deputado Henrique Afonso, lá do Acre, né? Que tramitou aqui, nós conseguimos aprovar, está lá no Senado hoje para aprovar. Enfim, a nossa agenda é uma agenda em defesa da sociedade. Nós não legislamos só para evangélicos, nós não defendemos um Brasil só para evangélicos. O que nós defendemos é o que nós pensamos ser bom para toda a sociedade, para a criança, para o jovem, para o adulto, para os casais, para as famílias. É isso que a bancada evangélica defende. Deputado, o momento do Brasil é complicado, politicamente, economicamente. O povo brasileiro está cansado da corrupção, cansado dos maus feitos aí do governo. E muitas vezes o Congresso acaba, de uma maneira geral, ou de uma maneira genérica, melhor dizendo, sendo arrastado nisso tudo. O que está mudando? O que há de acontecer diante de todos esses fatos novos? Existe uma nova onda conservadora no país. Parece que o brasileiro está acordando contra toda essa filosofia, essa ideologia do marxismo cultural. Como o senhor vê essa questão? Aliás, essa coisa do marxismo me preocupa. Porque houve um tempo que lá na comunidade religiosa, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, quem defende valores, que se dizia assim, não, nós temos que eleger os nossos vereadores porque eles vão cuidar da legislação que defende os nossos princípios. Temos que eleger deputado federal porque eles vão cuidar da defesa dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas ideias. Não vai deixar que nada de mal seja aprovado no Congresso Nacional. Dentro dessa ideia do chamado marxismo cultural, qualquer coisa é possível, né? Nós tivemos recentemente no Supremo Tribunal Federal avanços, o que para alguns é avanços, na interpretação constitucional, que para mim é retrocesso. A Constituição Federal, por exemplo, estabelece o que é família e qual é o modelo de família, baseado em quê? Né? Na união
de pessoas de sexo diferente. Homem, mulher, filhos, isso é família. Fora disso, você tem um outro conceito, né? Você pode ser parente, você pode ser qualquer outra coisa. Família é homem, mulher e filhos. Não há meio termo. Mas o Supremo Tribunal Federal, dentro dessa ideia, dessa construção do chamado marxismo cultural, faz lá uma interpretação constitucional do tempo para determinar, olha, a sociedade evoluiu, a sociedade já concebeu que hoje a homoafetividade é uma realidade, de fato. Mas não é de hoje, não. Isso desde os tempos mais primitivos já existe. Desde os tempos dos patriarcas lá atrás já existia a homossexualidade. Não há novidade. A novidade agora é querer fazer com que aquilo que é uma exceção vire a regra. Eu não tenho nada contra o homossexual, não tenho nada contra a pessoa ser e levar esse estilo de vida, escolher essa vida para ele. É um direito dele. Eu tenho que respeitar. E eu não tenho o direito de ser agressivo, de ser preconceituoso com quem é. Agora, eu não quero que essa coisa de dizer que não, a homossexualidade é um direito e por ser um direito, então eu tenho que levar para as escolas essa orientação para dizer para a criança que, olha, você nasce um ser que vai desenvolver ao longo do tempo a sua sexualidade. Então você precisa experimentar a relação hétero, a relação homo, para no futuro você escolher como parte da chamada liberdade de expressão da sexualidade. Pelo amor de Deus, que país é esse? Não dá para você querer achar que isso é normal. Mas eu não digo isso porque eu sou evangélico. Eu não digo isso porque eu sou da bancada evangélica. Se eu não fosse, eu defenderia da mesma forma como muitos aqui não são evangélicos, às vezes não são nem católicos, e que também acham absolutamente errado. Recentemente, o governo federal, que é extremamente adepto a essa cultura do marxismo cultural, são adeptos do relativismo moral, do relativismo em todos os aspectos, né? Agora até da corrupção, mas eles implantaram, por uma resolução da Secretaria de Direitos Humanos, uma diretriz para as escolas que, na escola você tem 2 banheiros. Você tem banheiro masculino e banheiro feminino. Sempre foi assim. Escolas, igrejas, empresas, lugar onde você tem aglomeração de pessoas, você tem lá os 2 banheiros. Pois o governo estabeleceu uma norma dizendo o seguinte, que o banheiro agora vai ser unissex. Se uma criança declarar que ela é homossexual, ela vai poder optar em qual banheiro ela quer fazer suas necessidades. Se o menino se diz homossexual, ele pode ir no banheiro das meninas. Se a menina se diz lésbica, ela pode ir no outro. Ou seja, isso está numa resolução, está numa orientação que hoje está vinculando as escolas. Agora, é uma coisa tão insana, porque você imagine... Primeiro que, veja, eu conversei sobre isso com alguns homossexuais. Eu tenho amigos que são homossexuais e eles sabem da minha posição e me respeitam pelas minhas posições, como eu respeito a opção de cada um. Eu falei, vem cá, vocês aprovam isso aqui? Vocês pediram isso aqui? Ele falou, não, isso aqui nunca foi um apelo do segmento. Mas é um avanço, tem tal. Outros diziam que era um absurdo, enfim. Veja, nem lá no segmento isso é uma coisa aceita. Porque uma criança com 12 anos, 13 anos de idade hoje no Brasil, ela já faz coisas que antigamente não se cogitava. Há um amadurecimento do corpo muito mais precoce hoje do que antes. E um ambiente onde se frequenta menino, nessa fase da vida, eu penso que não é o melhor ambiente para se frequentar uma menina. No mesmo vaso que senta um menino nessa fase da vida, com as reações hormonais do corpo nesta fase da vida, não dá para uma menina sentar. Por questão de saúde, de higiene e de outras coisas mais. Mas há alguém de mente insana que cria uma resolução como essa e quer que todos os brasileiros respeitem. Primeiro é preciso que quem está no poder se dê o respeito. Se dê o respeito. Então, essa coisa do marxismo cultural para mim me preocupa. Por quê? Porque ela tira do Congresso Nacional, que é a Casa da Representação Popular do Povo, e leva para o STF decisões de temas que deveriam estar na Constituição, que deveriam estar na legislação ordinária, que deveriam estar nas leis infraconstitucionais. E passa para 11 ministros.
e passa para desembargadores de estados, e passa para juízes. Então, isso me preocupa, porque a partir do momento que você tem essa concepção de que na evolução, no entendimento de que a sociedade evoluiu, você pode dar uma interpretação conforme essa sua compreensão da sociedade, você pode qualquer coisa. Há pouco tempo atrás foi a união homoafetiva. Depois as células, os anencéfalos. Qual vai ser o próximo? Licença para matar crianças? Licença para o aborto legal ou o aborto judicial? Esse país me preocupa. Então, veja, hoje nós estamos discutindo um processo de impeachment aqui no Congresso Nacional. Eu não votei no PT, não apoiei o PT, sou contra esses movimentos. O Foro de São Paulo, para mim, quem quer conhecer o PT tem que ler os documentos do Foro de São Paulo. Lá está a ideologia, as diretrizes de um projeto de poder. E para conseguir e se manter no poder, vale tudo. Leia os documentos. Então hoje, discutir o impeachment da presidente Dilma por crime de responsabilidade. Cometeu crime de responsabilidade? Cometeu. E não foi um só não, foram vários. E mais recentemente, outros mais graves, que é a obstrução ao trabalho da justiça, ofensa à probidade da administração ao nomear alguém que está quase sendo condenado, mas que só nomeia para poder tirá-lo de uma investigação. Isso é crime de presidente da República. Mas o impeachment também não é só por isso. Isso só já era o bastante. Mas você tem outras questões. Você tem um país que está sendo radicalizado para movimentos de uma esquerda mais radical e que vai afrontando tudo que é valores, tudo que é ideal de vida. Enfim, é esse o Brasil que nós queremos? Eu não quero. Eu prefiro um Brasil que seja cuidadoso com a família, que preserve a família como célula principal da sociedade, que preserve os bons costumes e que esteja longe dessa da corrupção que tomou conta do país. Tomou conta do governo e que, infelizmente, também chegou no Congresso Nacional. Agora, para mim, a mesma régua que mede a presidente da República e o PT tem que medir todos os demais que cometem crimes. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. A régua que mede lá, mede aqui também. Ela está sofrendo um processo de impeachment, tem deputados sofrendo processo de cassação e tem outros que também sofrerão. Eu acho que, à luz da nossa legislação, todos responderão. Então eu acho que falhas você vai encontrar, Jarbas, em todos os segmentos. Na representação evangélica, na representação católica, na representação que não tenha religião. Tem falhas, desvio de conduta de todo lado. Mas eu penso que nós temos uma bancada que ainda é, hoje, uma referência dentro do Congresso Nacional na defesa daquilo que mais interessa à sociedade, não só os evangélicos, mas à sociedade. Você nunca vai ver um deputado da bancada evangélica e evangélico de verdade indo contra aquilo que é bom para o Brasil, só porque ele é da oposição. Ah não, ele é da oposição, então ele vai contra. Não, ele tem coerência. Ele tem coerência. E ele zela por aquilo que ele prega lá na sua base. Então, eu não posso, assim como eu disse que eu não posso ter dois pesos e duas medidas com relação a governo e a parlamentares, eu também não posso ter duas medidas com relação àquilo que é bom e aquilo que não é. Aquilo que é justo, honesto, adequado e aquilo que não é. Eu acho que temos que melhorar muito, mas a nossa bancada tem feito um trabalho aqui que eu posso dar testemunho, embora eu não seja um deputado que trabalhe muito fortemente essa questão da atuação evangélica aqui na minha base. Eu não faço reunião política em igreja, eu não peço voto em igreja, nunca pedi, graças a Deus, meus irmãos que estão me ouvindo agora, e eu tive, olha que eu tive muito voto de irmãos. Na minha cidade, eu acho que da maioria. Quem conhece o nosso trabalho, conhece a nossa situação, eu tive o voto deles, mas não faço política em igreja, não faço da igreja um palanque eleitoral. Eu acho isso muito, muito ruim, né? As pessoas que conhecem, sabem das suas posições, né, vão votar por ti, e quando te ver na rua, nos ambientes que você está, vão te cobrar. Mas eu não misturo. Mas acho que hoje nós temos uma bancada muito forte, muito representativa, alguns mais midiáticos, outros menos, mas que estão fazendo um trabalho realmente que tem garantido aqui importantes vitórias para o país. Portal Gospel Prime conversou com o deputado Marco Rogério, que é Democratas, em Rondônia. Deputado, muito obrigado.
Obrigado a você, Jarbas, obrigado a todos os nossos amigos do Gospel Prime, é sempre um prazer, o nosso gabinete vai estar à disposição para falar sobre esses assuntos, sobre outros, e tenho certeza que você vai voltar aqui quando nós estivermos discutindo essa reforma curricular da nossa educação. É o tema, posso te afirmar, será o tema mais importante a ser debatido aqui, porque vai mexer na educação de base e naquilo que vai ser levado para dentro da sala de aula. E nós precisamos de cuidar para que não tentem inverter a lógica da educação. Obrigado a você mais uma vez, sempre bem-vindo ao Congresso Nacional.